Eu vim a este lugar convidado por uma empresária para construir uma casa para ela. E ao chegar, passei 3 meses construindo a casa. Quando eu terminei a construção, ela me convidou se eu não queria ficar com ela trabalhando no sítio dela. Eu aceitei. Nesse período que eu fiquei trabalhando, depois dos 3 meses que eu terminei a construção dela, eu fui recebido por ela para morar dentro da propriedade dela, do sítio. Passei a fazer visita na comunidade. Fui a presidente da comunidade, em primeiro lugar eu fui, comuniquei a ela que eu era um obreiro da Assembleia de Deus, evangelista, e ela me deu o direito que eu poderia dirigir um culto aonde eu quisesse, mas me apresentou a área da comunidade ali onde a Igreja Católica é localizada. Eu aceitei e passei a fazer visita nas ruas, na vicinal que tinha aqui, e fui encontrando pessoas, amigos, que diziam que eram crente, mas estavam encostados, não estavam indo lá na Assembleia por alguma razão, algum motivo. E eu, como obreiro, como servo, me apresentei a eles e disse a eles que eu estava disposto a orar com eles. E assim eu fui dando início. E com o período de 6 meses que eu já estava trabalhando com a mulher, com a patroa, eu me apresentei a ela, disse para ela que eu era evangelista, obreiro. Ela me respondeu que ela era uma crente desviada. Eu continuei trabalhando com ela, mas sempre falando do amor de Deus para ela, mas ela nunca tomou a decisão. Depois de 6 meses que eu estava trabalhando com ela, eu comecei a dirigir culto dentro da área dela. Pedi licença para ela. E ela não me respondeu nada. Aí fui encontrando. A primeira família que eu encontrei, a irmã Edneuza e os filhos. Eles eram 4 filhos homens, todos rapazes. Passaram a se reunir conosco. Aí depois eu encontrei a família do irmão Jacinto, que é o meu vizinho aqui. Depois eu encontrei a família da irmã Nete. E, aliás, a família da irmã Nete, com o irmão Adriano, que são a sua família, se apresentaram e disseram que estavam dispostos a congregar conosco. Aí nós passamos a se congregar, se reunir. Aí depois a patroa, quando viu que estava crescendo o movimento, me pediu que não queria mais pastor dentro da área dela. Eu prontamente, já no período de mais de 6 meses, junto com os irmãos, já me congregando, visitando, orando, preferi abandonar o trabalho e procurar um lugar para que nós pudéssemos se congregar. Aí encontrei o lugar, alugamos, aí nós passamos a congregar. Eram 3 famílias, passamos a congregar. Aí, 1 ano que nós estávamos congregando, o pastor Carlos veio de Belém, que ele tinha se mudado para lá de Manaus ele tinha se mudado para Marabá. Aí ele volta, já com mais de 1 ano. Aí o pastor Issa, o pastor da tradicional, veio comigo e pediu para que nós desse apoio ao pastor Carlos, que era um obreiro. O pastor Carlos era só diácono da igreja, nesse período. Aí nós demos apoio, porque ele era meu cunhado, demos todo o apoio e continuamos trabalhando juntos. E assim fomos aumentando o número das pessoas. Neste período, eu fazendo visita, o pai da irmã Nete e uns irmãos dela não eram crentes. Eles aceitaram a Jesus, foram batizados e daí por diante aumentou, foi pessoas se decidindo. A irmã Isélia aceita Jesus como Salvador e nos deu uma oportunidade de nós poder comprar uma parte do terreno dela e hoje nós estamos na posição que estamos, com uma igreja bem construída, eu posso dizer assim. Mas antes disso, nós saímos lá do aluguel por... E aí ele
vendeu para outro cidadão e nós tivemos que desocupar. Trouxemos a casa do Senhor para dentro da minha casa. Passamos mais de 3 meses com ela aqui e Deus nos deu de presente uma tenda. E eu dei o canto do terreno aí, juntamente com o irmão Jacinto, e levantamos a tenda. A tenda, nós passamos mais de ano debaixo dela. Conseguimos, porque nós ainda éramos membros da tradicional, mas eu fazia uma obra missionária, eu não pregava placa de igreja, eu pregava Jesus como Salvador nosso. E nós fomos se juntando e nós conseguimos fazer um convite ao pastor presidente da Assembleia de Deus Tradicional e ele veio 2 vezes nos visitar com uma caravana e chegou, olhou para nós e disse que para ele enviar um obreiro para cá, só se nós tivéssemos uma casa pastoral e tivesse recurso para manter o obreiro. Então esta foi a razão que nós criamos outro plano. Ele disse para nós que não enviaria, que aqui nós éramos poucas pessoas, não dava para manter um obreiro. Então, quando nós se vimos abandonados, nós ligamos para Belém e nós entramos em contato com o pastor Hamilton, que foi um pastor nosso lá do Pará, que é cunhado do pastor presidente que faleceu, e ele prontamente, o pastor veio nos atender. Veio com a caravana de Belém, chegou aqui, foi recebido por nós na tenda, 2 vezes. Ele veio na primeira viagem, pastor Gilberto Marques, nós recebemos, ele ficou muito feliz, voltou e mandou outra equipe para estar conosco e nós já demos início na compra do terreno lá. Então hoje o terreno, a Kombi, nós já tínhamos comprado, então hoje o terreno é esse que nós estamos localizados. Estou feliz por todos esses anos que nós estamos completando, ou completamos agora em novembro, 9 anos. Porque eu cheguei aqui, neste lugar, em 2016, no princípio de 2016. Quando foi no fim de 2016, nós estávamos com uma congregação reunidos. Então, em novembro para dezembro de 2016, nós tínhamos uma congregação indo para cá, para ali, para lá, procurando onde nós poder alcançar uma vitória de ter um templo. E Deus nos abriu a porta e nos deu aquele lugar que hoje todos nós damos glória a Deus.
Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em